Olá pessoal, boa noite. Mais um Direto ao Ponto com Fabiano Gonçalves. E a nossa entrevistada de hoje será a doutora Alcilene Mesquita, minha amiga. Vamos lá, deixa eu chamar a Alcilene aqui. Doutora Alcilene Mesquita. Mandar para ela aqui, vamos ver. Tudo bem, gente? Vocês que estão entrando aí, tem uma turma aí. O papo hoje aqui vai ser um papo bem do juridiquês, nessa época aí de pandemia, conflito. E hoje, diferente das outras, eu vou permitir que vocês façam perguntas aí, tá? Então vamos aí mexer aí na asa deltazinha aí, chamar a galera para participar da nossa live. Ivan Araújo entrou aí. Cadê uma turma aí? A Valéria tá aí. Aí vocês... Opa! Cristina Puglés 77. Chegamos, estamos juntos. Alcilene, cadê você? Eu te mandei já aí a chamada. Vou te mandar de novo, hein? Vamos lá. Mandei, hein? Enviado com sucesso. Gente, aqui hoje vocês vão poder fazer perguntas. Eu peço só que no comentário bota o ponto de interrogação na frente e escrevam, que aí eu vou saber que é uma pergunta. Tá bom, Grace? Quem quiser fazer aí, vamos lá, Alcilene, te mandei aí o chamado. Otávio Augusto tá aí com a gente. Boa noite, Otávio. Ivan, Cristina, galera tudo botando mãozinha aí, pode soltar coração que é de graça. Vamos lá, gente. Cadê a Alcilene? Alcilene, aceita isso, Alcilene. Cadê? Eu tô te mandando aí, você não tá aceitando. Vou mandar de novo. Carlos Eduardo, meu colega de classe, estudante de Direito. Vamos lá. Do seu Walter, que bom vê-lo, seu Walter. Nosso querido mestre, o homem da sabedoria, tá aí firme com a gente. Já a Alcilene vai entrar aí, nós vamos falar. Opa, tá aí. Nós vamos falar de ação, gente. Dias de conflitos. MAC 2 Comercial entraram, Felipe Monteiro. Temos bastante advogados aí. Oi, doutora, tudo bem, minha amiga? É isso aí. Apesar de estar fazendo bastante live, ainda tive uma dificuldadezinha de apertar. São os novos tempos. Aí, ó, qual é o tema da live de hoje? Mediação. Esse fenômeno do direito mais rápido, mais barato, mais objetivo e mais eficaz, não é mesmo, doutora? Verdade. Vamos falar muito sobre isso hoje. Então, nosso programa é o Direto ao Ponto. Hoje nós vamos abrir um pouquinho para perguntas. Né? Então, vamos fazer em linhas gerais aqui. Essa lei da mediação ela é uma lei recente. Né? Ela é uma coisa muito inovadora no ramo do direito. E você foi uma das precursoras no Rio de Janeiro. Como que você se identificou com a mediação? Qual foi aonde vocês se encontraram? A Alcilene e a mediação? Vamos lá. Bom, eu sou bacharel em administração de empresas, né? A minha primeira graduação. Aí resolvi, depois de velha, fazer direito. De velha não, poxa, você é tão jovem. Não, quando eu fui fazer direito, eu já tinha um filho já. Um filho mais velho. Então, aí fui fazer um curso de Direito, fui estagiar no Juizado Especial, como conciliadora. Depois, de formada, fui trabalhar no PROCON, lá no Rio. Aí, depois do PROCON, trabalhei como chefe do atendimento e da conciliação. Aí, trabalhei no Recursos Humanos. Ou seja, eu fui namorando a mediação, os métodos alternativos de conflitos desde sempre, porque eu sempre tentei, no meu dia a dia do direito, da militância, fazer uma prática colaborativa que eu nem sabia que o nome era esse. Sei. Mas eu já tentava com o meu colega ex-adverso uma maneira uma conciliação. uma conciliação, uma negociação para ver se
terminava o caso e Aqui, não se estendia. eu vou fazer uma conciliação aqui, uma mediação. Vou mandar um beijo aí pro meu filho Caleb, que está entrando pela primeira vez na live com a gente, assistindo a live. Eba! 8 anos, está aí assistindo a doutora Silene. Ele está com o Muito Instagram bom, novo. Caleb. Obrigado pelo prestígio. Pô, uma audiência boa aí. Quero mandar um abraço ao doutor Walter Monerá, que é advogado. Está aí o Ulisses também, uma turma aí participando. Então, desde da audiência, pela tua expertise no juizado especial, você já tentava o acordo naqueles corredores do judiciário, né? Eu já tinha aquela coisa de, pô, peraí, vamos tentar, não sei o quê, pô, o processo. Não era bem tipo assim, mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Não era nesse jargão, mas era mais ou menos assim para ter um ganha-ganha, que é o princípio da mediação, né? O princípio da mediação é o equilíbrio entre as partes, né? Certo. E ter um ganha-ganha. E como é que essa lei aconteceu, doutora? Me explica aí, a mediação, como é que ela chegou no direito? A mediação, ela já veio há um tempo, só que só tomou força mais com a resolução 125 de 2010, tá? Que é uma resolução que o Tribunal de Justiça normatizou para as questões de ética do mediador, o que pode ser tratado, o que não pode ser tratado. E aí, depois desse avalanche de processos... Tá dando retorno? Não, eu estou te ouvindo bem. Tá. Então, depois, com base nesse avalanche de processos, né, hoje em dia, a gente está com mais de 107 milhões de processos no Tribunal de Justiça. 107 milhões. Milhões? Isso significa que um processo a pessoa... para 2 brasileiros. Isso. Quando não tem mais, né? Eu tenho um cliente... Eu tenho um cliente... Eu tenho um cliente que a profissão dele é autor. É mesmo, Silene? Ele despacha processo à torta e à direita. Assim... Olhou de cara feia para ele quer fazer processo. Jesus Cristo, que loucura. Mas vamos lá. Só, gente. Olha aí, você que nos assiste, olha que importante que você está falando. São 107 milhões de processos no judiciário brasileiro. Agora deve ser mais, né? Aí eu quero mandar um abraço aí para o nosso secretário Luiz Vieira, que está aí, doutor Edson Andrade, doutor Pregado. Beijo, Luiz. Parando com ruído de fundo, vozes. Está parando sim, doutor. É porque é muita gente falando, fazendo live. Estamos aí. Mas, gente, olha, é por isso que a justiça ela se torna morosa. Porque as pessoas, principalmente por causa dos juizados especiais, né, Silene? O direito ele ficou muito popular. As pessoas não pagam para entrar até 40 salários mínimos. Explica para a gente um pouquinho o que é o JEC, né? E depois o que vem ser a mediação. O que acontece? O juizado especial ele é regido pela Lei 9.099 de 95, né? Ela tem como mãe a nossa Constituição Federal e lá num dos artigos lá que eu não me lembro também de cabeça, sim, ela instituía um órgão e um setor do judiciário para tratar as pequenas causas, que antigamente era dito juizado de pequenas causas. Perfeito. E que você, até 20 salários, você poderia ir sozinho, sem advogado. Mas o patamar era até 40 salários. Certo. Na época, depois veio foi também a época do surgimento do Código do Consumidor, né, Auxiliar? Isso. Saiu para tudo quanto é lado, né? Pois é. Então, eu me lembro bem que na época, né, meu sogro, ele é empresário, e ele fala, caramba, que tá vindo uma lei agora aí, tipo Estados Unidos, agora qualquer coisa é juizado, é processo. Como é que vai ser isso? Morais, né? Até se formar, agora a consciência do dano moral. Isso, danos morais para cá e tal, eu me lembro muito bem disso. E, na época, os advogados também ficaram super apreensivos, porque, nossa, vamos perder o nosso nicho de negócio, né? Agora as partes podem ir sozinhas para o judiciário. E que não aconteceu, né? Tá aí o nosso doutor Wilson Roberto, vai dar um beijo para ele, tá aí o Walter Monerá, tem uma galera aí, o Cadu que está estudando Direito, tem uma turma aqui de advogados, tá o Adalmir, o Paulo do Unidade. Na realidade, não houve... O Ronaldo também, Ronaldo acabou de entrar. Exatamente. Ronaldo, um abraço para ti. Legal.
Então, e aí, na realidade, não houve uma perda de nicho de negócio. O que houve foi uma expansão da base do direito, né? Exato. E o que que acontece? Estou fazendo isso para fazer um link com a Com a mediação. mediação, isso. A mediação ela foi normatizada pela Lei 1305 de 2015, né? De junho, 105, não, 140, desculpa, 105 é o Código de Processo Civil. Então, a lei da mediação, ela veio no sentido de tentar dar uma parada nesse avalanche de processos. Por quê? Na realidade, você entra com o processo, tá? Você sabe quando você entra, mas não sabe quando sai. Exato. Você entra, vou entrar na ajuização hoje, 13 de agosto de 2020. Quando é que vai acabar essa ação? Você não tem a menor ideia, nem o juiz. Quanto tempo, em média, Alcilene, você tem, pela tua experiência aí, militando, em média, um processo entre ele entrar, a petição inicial que foi protocolada, e o fechamento dele, o final do processo, o recebimento da sentença? Opa, eu acho que a Alcilene caiu aí. Mas eu vou chamar a Alcilene de novo. Olha, esse papo está sendo muito bom. Aí está o Fábio Trindade, aí está o Valdeci, esposo da Cláudia. Um beijão para você. Marcelo, Michael, está aí também. Oi, Alcilene. Eu perguntava a você, Alcilene, eu te perguntava, Leonardo Caldas, doutor Leonardo Caldas está aí também, nosso irmão querido. Em média, quanto tempo demora, pela tua experiência? Nós já sabemos que temos aí 107 milhões de processos no judiciário. Quanto tempo? Tá aí o Leozão aí, Léo, nosso personal trainer aí, Marcelinho também mandando abraço, Carolzinha Guerreiro, esposa de um advogado, doutor Marcelo Amorim. Quanto tempo demora a tramitação de um processo, da inicial até o pagamento da sentença, quando houve a execução e o pagamento? Você tem ideia, Alcilene? Depende muito, porque, por exemplo, se é a ajuização, aí vai para o processamento, aí aguarda para ir para a conclusão, aí vai para o juiz ver se tem uma liminar para apreciar. Apreciou a liminar, aí volta para o cartório para poder marcar audiência de instrução. E, não, juizado, quando você distribui, já tem audiência, já tem uma data. Sim. Tem a IJ e tem a Aí, se você... Vamos pegar juizado, tá? Porque a vara civil não tem nem como prever. Agora... Doutor Felipe Monteiro, que está assistindo aí, falou que é o seguinte: o pagamento da sentença não encerra o processo. Muito bom, tá ótimo, é isso mesmo. Tá aí o Gabriel Guimarães, também advogado. Lilian acabou de entrar também. Beijo, Lilian, que bom, Lilian tá aí. Também. Então, vamos lá. Então, no juizado... Esses processos, as fases. Vamos pegar o juizado especial, o JEC. Quanto tempo demora em média? 2 anos, 3 anos? Menos de 2 anos. Eu tenho menos assim... de 2 anos. Na melhor expectativas. Tá. Menos de 2 anos. E aí nós temos um outro detalhe, doutora, que nos difere da mediação. A parte autora tem a sentença favorável, a parte réu é condenada, e aí começa o processo da execução, do recebimento da sentença. Aí é que tá. Às vezes ganha, mas não leva. Exatamente. Entendeu? Aí vem aquela certidão de crédito que o cartório te dá. Aí você sai lá com a certidão e bota na parede. Ou então enfia na gaveta. Esse é um ponto. Agora, aí vem a mediação. Aonde que a mediação se torna diferencial em relação a uma ação como essa? Uma defesa do consumidor, uma ação de condomínio, de aluguel. Qual é a principal diferença? Fala um pouquinho agora da mediação. Tá, então, a mediação, você pode tratar ela diversas áreas, como o Fabiano acabou de falar. É muito boa para condomínio, para família, para área escolar, até para trabalhista, que é uma área que antigamente nem se ousava falar em mediação na esfera trabalhista. Só que hoje, por exemplo, se você tem um divórcio, tá? Para um divórcio com partilha, você pode procurar uma câmara de mediação e ter extrajudicial. Nessa sessão de mediação, você às vezes tem mais de uma, porque você vai primeiro tomar
pé do que você tá, por que você está sendo chamado, né? Você vai receber uma carta convite e aí as partes vão saber do que se trata. E aí você inicia o processo de mediação, procedimento de mediação, aí vem uma outra segunda sessão, que é para fechar, ou seja, você com menos de 3 meses, até antes, menos de 1 mês, você pode até fechar e resolver o seu caso. E de na forma mediação, extrajudicial. Tá aí, ó. Renato quer registrar. Não estou escutando Nobre, você. quero registrar aí a presença do nosso querido amigo Renato Nobre, o Flávio Campos, o Pedro da SAMU, o LC que está aí, Luiz Carlos. Não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal da live? Quem está me ouvindo, bota a mãozinha assim de firme, positivo. Então, o pessoal me ouve, Ocilene, o seu áudio aí que deu ruim. Tá aí o Flávio da Nippon, que é advogado também. Beleza, Flávio. Então, me ouve, Ocilene? Oi, não estou ouvindo nada. Eu te ouço. Eu te ouço. Eu te ouço. Calma aí, então. Não tô vendo. Faz do favor. Sai, sai. Eu vou entrar e sair. Isso. Bem, gente, a gente está ouvindo a Alcilene, ela que não estava ouvindo a gente. Eu vou mandar um outro negocinho para ela aqui. Eu estou puxando esse link da mediação exatamente porque é uma estratégia, e eu me lembro do Sveiter, Sérgio Sveiter, nosso amigo. A Alcilene trabalhou com ele. Oi, me ouve agora? Perfeito. Tá, eu estou falando aqui o seguinte, que o Sveiter, quando deputado federal, ele trabalhou na elaboração, ele foi salvo engano, relator dessa lei da mediação. Mandar um abraço aí para o nosso amigo Sveiter. Perfeito. Você trabalhou com ele no PROCON, né? Sim. E a mediação, ela não exclui o advogado. Aonde entra o advogado na mediação? É o contrário. É isso que eu estava querendo linkar com o juizado especial. Na época, os colegas advogados achavam que ia acabar a profissão, né? Porque as partes iam sozinhas e não precisava de advogado, mas não aconteceu isso de forma alguma, até porque quando tem recurso, você tem que ter um advogado para assinar o recurso. Isso no juizado. A mesma coisa é a mediação. Por exemplo, lá na Mediate, na minha Câmara, a gente não admite fazer mediação sem ter a presença do advogado. Porque as duas partes têm que ter advogado. A não ser que o advogado, por exemplo, família. Há casos até no judiciário que as duas partes têm um advogado só. Certo. Então é de comum acordo. Tá. Agora, não sendo, as partes têm que vir acompanhadas dos seus advogados. Até para poder dar uma assistência jurídica para eles e ter a legitimidade e a segurança do seu cliente, né? Uma pergunta, Silene. Doutor, a sentença, não sei nem se é sentença ou a decisão que foi formulada na mediação, ela tem valor de judicial? Então, vamos lá. Na mediação, ela não tem uma sentença, né? Certo. Porque a sentença é um terceiro que te dá uma decisão que não foi construída nem por um nem por outro. Perfeito. Na mediação é o papel do juiz. Isso, e da arbitragem também. Arbitragem, tá. Na mediação, o mediador, que é um terceiro imparcial, ele vai facilitar o restabelecimento da comunicação entre elas e para quê? Para tentar oportunizar a construção de um acordo. Certo. Desse acordo que as partes que construíram, vai ser lavrado um termo, que se chama o termo de cessão de mediação. Certo. Esse termo de mediação, ela tem força de execução, ela vira um título extrajudicial. Então, você pode executar ela perfeitamente na esfera no judiciário. Então, formulou-se o acordo na Câmara de Mediação, ficou pactuado ali os compromissos. A parte que não cumprir com o que foi combinado, a outra parte pode executar. Sim. Ótimo. Entendeu? E uma das coisas... Não, pergunta. Não, eu ia pegar um outro gancho, que no Brasil ficou muito famoso, de forma pejorativa, ficou a questão dos tribunais arbitrários, né?
Lá atrás, na década de 90, surgiu o juiz arbitral aí para dar de pau, né? O que difere a Câmara de Mediação de uma justiça arbitral que tinha no Brasil, que não é a que tem lá fora? Antigamente o que tinha era aquelas juntas de conciliação prévia, né? Certo. E também juízes arbitrais, né? E aí foi muito chato, porque a lei ela tinha toda uma coisa... A lei era muito boa, né? Justamente para poder resolver as coisas, as partes se comunicarem e resolver. Só que começou a ter fraude, né? Sim. Como você falou, não deu certo, né? E ficou muito... Eu me lembro que quando a gente fez aquela parceria lá no CDL, né? O pessoal do CDL tinha, assim, muito essa visão, pensando que mediação era tipo... arbitragem. Aquilo. E você muito bem, sagaz mesmo, que você é. Então, naquela época, em 2016, você já... Falava, não gente, não tem nada a ver, é outra coisa. Exatamente. Eu me lembro de você falando muito aquela coisa, vocês sabem aquelas séries, Suits? Exatamente, porque até o Renato Lopes está colocando assim, como a arbitragem lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos e nos contratos internacionais, a arbitragem é muito válida, porque tem um peso enorme, né? As empresas escolhem a arbitragem e a justiça, porque está falando do país. Aqui no Brasil também tem a arbitragem, ela tem uma validade muito grande. Por exemplo, lá na Mediate, nós temos a mediação, conciliação e arbitragem. Nós temos árbitros. Que são, então, o árbitro... São especialistas nas matérias que ele se propõe. E ele vai dar uma sentença como se fosse um juiz do judiciário mesmo. E tem força de sentença mesmo e faz coisa julgada não podendo ser recorrida. Perfeito. Entendeu? O Flávio está colocando aqui, agilidade e economia. O Flávio é advogado também. De fato, a mediação, tendo em vista, gente, que nós temos 107 milhões de processos na justiça. Isso antes da Covid. Com a Covid, essa quantidade de processo trabalhista que vai desembarcar aí nos tribunais de trabalho, uma porção de loja fechando, problema com fornecedores, deve aumentar aí esse quantitativo, esse passivo aí de processos, né? Estou vendo aí meu sócio, Sérgio Teodoro, está participando aí com a gente. Estou vendo meu filho que saiu também, deu um joinha. Legal. Tem cheio de gente conhecida. Então, Alcilene, a mediação ela se torna muito viável pela velocidade, pelo custo, porque não é nada exorbitante, porque você trata antes, né? Você pode tratar por sessão ou por acordo. E o que eu achei muito interessante, Alcilene, que eu queria pontuar agora aqui, são os tipos de contratos ou de modalidade que podem ser levados para mediação de uma forma muito rápida, que condomínio. Não tem por que o síndico processar o condômino. A relação não vai terminar, a pessoa vai pegar elevador junto, olha que constrangimento. Não, e o que acontece? Na relação condominial, existe problema da com pau, né? Você tem todo tipo de problema. É a vizinha do 406 que falou mais alto do 505, é o cara que só faz ginástica de madrugada e aí incomoda de baixo, é o cachorrinho da outra que só faz xixi na tua porta. Então, outro dia eu estava vendo uma live que o cachorrinho só fazia xixi na porta do 300 e pouco. E aí e a condômina era mediadora, né? E aí a gente ficou naquela pergunta, e aí, o que você fez como mediadora? Me deu vontade de matar o cachorrinho. Mas não é... Só para uma pergunta aqui, para a gente não perder o fio da meada dos segmentos, o Ale Bigão está botando assim, mas esses acordos, por assim, podem ser registrados e ganhar força de uma sentença? Você já falou que sim, né? O que você pode fazer? Quando você faz a mediação na esfera privada, não há necessidade de você levar para o judiciário, porque ele já está respaldado legalmente. Ainda mais quando você faz com mediadores que são certificados por entidades reconhecidamente conhecidas, que são certificados pelo Tribunal de Justiça. Mas se você quiser que aquele título vire judicial, você pode peticionar ao juiz de um sejus que está e homologar aquele acordo. Aí ele vira um título judicial.
Mas não há Também, necessidade, também. também. Não há necessidade, É, mas também. não, também. Ótimo. Então, espero aí que o Ale Bigão tenha recebido aí a resposta dele. Aí nós falávamos de condomínio. Então, condomínio é uma praxe que não necessariamente precisa ir mais para a justiça, né? Porque que acontece? Uma ação, tá? O condomínio talvez não tenha gratuidade de justiça. Olha que coisa bizarra, né? Se você ganhar, o condomínio todo vai ter que pagar sua indenização, inclusive você. Exato. Você é partícipe. É bizarro um negócio desse. Então, e outra coisa, você ganha uma sentença, aí você fica com aquela sentença, entra no elevador, tá com aquela sentença. O vizinho entra, olha a sentença. O problema só escalona. Vai virando um espiral, vai subindo, subindo, subindo. Daqui um ano tem outro problema. Não resolve. Aí vem outro problema. E quando você leva isso para uma esfera privada, onde você tem todo o tempo do mundo, tem isso também que é uma coisa muito boa na mediação, que você pode falar, você vai esvaziar todo o seu problema, que às vezes o negócio é aqui, mas o problema é aqui embaixo. É só a ponta do iceberg. O problema está lá subjacente, você está vendo isso aqui, mas o problema é aqui. Entendi. Então, no Tribunal de Justiça, você não tem como você falar tudo que quer falar, entendeu? Então, você tem que na mediação, você conversa, fala, esvazia tudo, e aí, depois de esvaziar os corações e a cabeça, você tem, em restabelecida a comunicação, cria-se um ambiente de construção de acordo. E Sim. desse acordo, o melhor, o grande barato do negócio é que quando as partes constroem esse acordo, há um percentual de cumprimento dele infinitamente. Porque Certo. foram elas que construíram. Não foi uma coisa imposta, né? Exato. Todo mundo ali participou daquela construção a 4, 6 mãos, né? Exatamente. E é muito, muito legal, muito legal. A gente vê lá no Judiciário, no Tribunal de Justiça também, a gente vê muita questão tem muito processo condominial, entendeu? Coisa assim, porque a gente vê assim, desnecessária. essas audiências nos tribunais especiais, é obrigatório ter audiência de conciliação. Mas aí você chega lá com um juiz leigo, que já é uma coisa, um contrassenso, né? Juiz leigo. Se é leigo, então não devia nem estar lá, né? Aí ele pergunta aquela frase célebre, né? Célebre, né? Existe acordo entre as partes? Não. Aí ele faz a ata. Não. Acabou a audiência. Ninguém sentou para conversar, foi um negócio pro forma, né? E aí, que eu acho, até o Renato botou assim, a base dos problemas são as relações, e só com esse diálogo para dar certo. Se houvesse tempo de sentar ali à mesa, de colocar os pontos, as partes poderem falar, uma coisa que eu vejo também muito nas audiências, que muitas das vezes as partes mesmo, elas não falam, quem falam são os seus representantes, os advogados. E aí fica difícil você construir um acordo, se toda hora você tem que se reportar Vossa Excelência, o negócio fica na muito vara travado. De família, na vara de família, eu acho que existe uma assertividade maior, não é, Ocilene? Na mediação extrajudicial ou judicial? Isso. Não, extrajudicial. na conciliação, na Na mediação. Na mediação, quando o pessoal senta lá na frente do juiz ou da juíza, lá na vara de família, me parece que o pau come com mais facilidade o negócio. Vamos, peraí. A gente está falando de duas coisas diferentes. Isso, eu estou falando mediação agora não, estou falando da judicial. Judicial. O casal está se separando, senta lá para discutir pensão alimentícia. Dizem, eu nunca participei de uma sessão de uma separação numa vara de família, quando eu fizer meu estágio de direito, que agora fui para o quarto período, daqui a pouco eu estou fazendo, estou vendo aí gente da minha turma aí participando, né? Dizem que quando eles sentam à mesa, muitas coisas que eles deveriam falar como casal, eles falam quando estão já se separando, né? As pessoas botam para fora, é aquilo que você falou, a ponta do iceberg, mas o problema está aqui embaixo, é coisa mal resolvida no casamento. Vou te dar um exemplo. Dá exemplo. Mas acontece o seguinte, que muitas vezes você não tem, nenhum advogado tem tempo de abrir a boca para falar o que o teu cliente está querendo. O juiz pega e fala, quando a parte vai falar, o doutor fala,
Por favor, advogado, e aí? Tem mais alguma coisa? Não? Então, 10 dias para você em alegações, mais para o outro, e vamos que vamos. É muito difícil, tá? Só quebra o pau realmente quando é conciliador que está lá fazendo a audiência, entendeu? Audiência. Aqui, Que aí a gente quebra o pau realmente, eu já vi. Até a Grace botou aqui, o velho aforismo, mais vale um bom acordo que uma boa demanda. Isso daí é uma prática que existe. O Alexandre Sampaio, aqui, o nosso querido Pichote, colocou assim, Fabiano perguntar se os prazos na justiça estão suspensos. Não. Não, os prazos estão correndo já, né? Já acabou, já, meu filho. Já está andando. Tem uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui. Colocaram uma pergunta aqui para a gente aqui, eu estou procurando ela. Deixa eu ver aqui. Gente, hoje vocês podem fazer pergunta. Aproveita, a doutora Alcilene está aqui, ó, de graça, dando consultoria. Estamos cheios de advogados na sala. Tem o doutor aqui, Leonardo, Walter Monerá, Cadu que está se formando. Eu vi a Priscila Fragoso, minha amiga, o Ivan está aí com a gente. Olha, não estou achando a pergunta da esposa do Gustavo, Felipe Monteiro. Doutor Felipe, pede para ela refazer a pergunta que a gente vai fazer aqui ao vivo. Mas então, a questão da mediação para colégio, eu estou com problema no Abel. É um absurdo o que o Colégio Abel está fazendo. Se não tiver, eles não acatarem a minha colocação, todo mundo deu desconto, o custo dele caiu, e o Colégio Abel vem me cobrar multa e juro porque eu não estou pagando, e não estou pagando mesmo. Eu tive perda de faturamento nas minhas empresas fechadas, pô. O que aconteceu? Eu falei para eles, eu vou fazer. Mas aí, Alfredo, é eu que tenho que chamá-los para sentar numa mesa de mediação? Me explica então isso. Então, por exemplo, você que está... Eu estou com problema. Tá aí o Davi, tá lá de cheio da vida. Eu tô chateado, Fabrício. Arrigai é meu amigo. Eu estou chateado, que é um colégio católico, princípio cristão. Quando eu fui pedir para... Não me deram desconto e tem uma lei estadual que diz que tem desconto, né? O colégio mas já foi e caiu, né? Tem um STF vergonhosamente. Eles tiveram redução de custo, o colégio teve contrato de vários funcionários suspensos. Eu estou dando um nome aos bois. O que eu falei para o colégio? Que se eles não me acatassem a minha solicitação, eu ia botar para quebrar mesmo. Estou colocando aqui. Aí eu pergunto, como é que se faz isso no dia a dia? Eu estou chateado com o Colégio Abel. Eu posso chamá-los para uma mediação? Pode. Pode, deve. Você daria isso? Por exemplo, se você quiser contratar a Câmara Mediate... Vou contratar, lógico que eu vou. Se quiser contratar a Mediate Diálogos e Soluções, olha o jabá. Olha o jabá aí, já vou contratar já. Eu tenho certeza que uma porção de gente que vai contratar também. Aí o que você faz? Você faz um pedido que é da mediação, a gente vai pegar todos os dados do colégio e enviar uma carta convite para eles para poder agendar um dia, um horário para as partes poderem sentar e conversar. Certo. Começa assim. E aí aí vem um representante deles, até porque a lei estadual ela preceitua que as escolas devem abrir negociação com os pais dos alunos, para justamente evitar a demanda judicial desnecessária, né? Sim. E aí a gente vai chamar o colégio e aí vai começar a mediação. Perfeito. Porque não é justo se nós pagávamos por uma escola aula presencial, as aulas estão telepresenciais, a gente tem que disponibilizar computador aqui em casa. Eu estou fazendo aula, Bia fazendo aula, Caleb fazendo aula, eu comprar mais computadores, investir nisso, é a internet que você tem que aumentar a banda. Ou seja, é tempo que a gente tem que passar com as crianças para estudar com eles, né? Então, não pode cobrar o mesmo valor. Isso é um absurdo. Eu estou falando aqui como um pai que estou com problema. Fora que o pai e a mãe tá tendo que se virar nos 30, né? Para poder aprender a matéria, para poder ajudar o filho, porque não tem professor. Filho, né? Então, nesse caso do colégio, é nesse nível. Eu vou pegar aqui outro caso problemático aqui. Está aqui o Renato Nobre. O colégio pode não aceitar ir na mediação e se recusar, isso beneficia o demandante de alguma forma? Explica aí, Sim. por favor. O que acontece? Quando existe lá na lei de mediação, que é a 1340, lá no artigo, se eu não me engano, 22, tá. Lá diz o seguinte,
que a parte que não for na primeira sessão, no primeiro momento daquele convite, ela pode ser penalizada em multa, se eu não me engano, de 50%, se a parte, tipo, Fabiana, entrar com uma ação judicial. Ok. E você, quando a parte não comparece, mesmo não comparecendo, a Câmara vai fazer um termo de informe que a parte foi convidada conforme a UAR e tal, e mesmo assim não quis comparecer. Então, Fica, então, o princípio da boa-fé caracterizado. quando você vai no juizado e que a empresa não aparece, você não sai lá com uma ata, a mesma coisa vai acontecer na mediação. Na mediação na Câmara. Excelente. Tem uma pergunta aqui da Lilian Santos. Gostaria de saber se as causas relacionadas ao Estado poderia levar para mediação. Eu tenho ação trabalhista em que o Estado do Rio de Janeiro é reclamada como responsável subsidiária. Ela deve ter prestado serviço para uma empresa contratada, não recebeu as verbas trabalhistas, e aí o Estado do Rio de Janeiro deve estar no litisconsórcio, deve estar arrolado lá no réu, né? E aí, doutora, pode ou não pode? Pô, tinha que ser a Lilian para fazer essa pergunta, né? Ah, cara, tá ficando bom, hein? Vou te pegar, hein? Aí, Aslene, meus filhos estão assistindo, minha esposa e meus pais. Tá bonita a nossa live hoje. Ei, meu filho também. Sobrinho, seu filho, meu sobrinho, tá todo mundo aí. Vamos lá. O que acontece? O Davi tá falando aqui, a Alcilene, minha amiga, dando um show de bola aqui no tempo do Procon. Davi gigante. Davi, beijo, Davi. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá, fala aí. A lei da mediação, ela engloba, inclusive, a fazenda pública e o Estado, entendeu? Só que nem tudo que está escrito na lei é o que acontece, a gente sabe disso. Então, você chamar o Estado para fazer a mediação, quem sabe, pode até ser que ele apareça, né? Eu acho difícil. Mas a empresa que é a primeira ré, com certeza vai, né? Sim, sim. Por exemplo, a Lilian é uma advogada que, inclusive, ela fez já uma mediação lá com a Mediate e foi trabalhista. A parte estava lá em São Paulo e a outra parte estava lá no outro estado. A gente fez por videoconferência. Videoconferência, que maneiro, show de bola. Pô, e na hora que barato, muito legal, né? E ela, eu não estou me lembrando da cidade, mas uma estava numa cidade e a outra estava numa outra cidade. Cada uma com seu advogado, e foi feita a mediação e vida que segue, todo mundo feliz com o seu papelzinho e pagando. Que maneiro. A doutora Cristiane está aí também, que trabalha lá com a gente, trabalhou comigo lá na prefeitura, né? E daí trabalhou contigo no Procon, Cristiane. Cris, beijo, Cris. O Fabrício Arrigaia coloca assim: a mediação é um grande avanço para resolver conflitos e abusos, evitando o dispêndio de muita energia em arrastados processos judiciais. Eu concordo plenamente com o Fabrício, né? E tem mais. Se você tem um processo, tipo inventário, que é aquele karma, né? O inventário vai virando filhotinhos, né? Morre um, nasce outro, morre um, nasce outro. O inventário, se não for logo tratado, ele acaba virando, vai tendo um monte de filhotinhos dos inventários. Você não consegue fechar. Não consegue fechar. Vai morrendo todo mundo, vai virando inventário daqui, inventário daqui, daqui a pouco aquela árvore. Então, o inventário, se você tem um processo que está lá uns 5 anos, 6 anos parado, você pode pedir o sobrestamento daquele feito para tentar resolver isso na esfera privada. Você pode levar esse caso para a Mediate. Que legal, Silene. Porque pode ser feito isso por processos em andamento. Não é só para processos que vão ainda ser realizados. Mas aqueles que estão em andamento, que não está sendo resolvido lá no judiciário, você pede sobrestamento e tem mais. Quando você está tratando na via privada, suspende a prescrição daquilo ali. Entendeu? Entendi. Então não tem a perda de prazo. Se houver sucesso aqui, depois você pede a extinção lá. Isso. Tá ótimo. Mandar um salve aí para o Davi Salchini, para o professor Wilton, entendeu? Todo mundo aí na live. Tô registrando todo mundo. O Léo Rangel colocou assim, ó.
Quase todos estão com esse problema nas escolas. Temos que tomar alguma medida assim, mas a gente tem que também ter o cuidado que as escolas também privadas estão sofrendo muito, né, Silene? A gente tem que ver os dois lados, não dá para ser só um lado também. Exatamente. Por isso que a mediação é muito boa para isso. Porque o que acontece? 70% das mensalidades são para pagamento de professores. E tem muitas escolas que os professores estão trabalhando mais do que antes. Tudo bem, tiveram não estão tendo muito gasto com luz, mandaram gente embora, mas tem professores que realmente ela tem a Tayana, né, tá falando que o salário dela foi reduzido. É a pergunta que talvez a gente tinha que responder. Estou com o salário reduzido desde abril, que foi a lei do Bolsonaro, né? Trabalhando em home office. Essa semana a empresa informou que teremos que voltar, ela escreveu aqui. E isso é possível, né? Não tem nada contra a lei. Isso, a empresa também não pode ficar mais do que 120 dias, 90 dias, mais 30 da outra função. Então, tem que voltar. Tem que voltar. Infelizmente, o home office, no seu caso, vai voltar tomando as medidas necessárias, né? De máscara, álcool gel, etc. Tem um caso de um condomínio que a pessoa, o porteiro, eu acho, porteiro, foi até levado lá esse caso para a Câmara. O porteiro, ele tem 60 anos e ele disse que não vai voltar a trabalhar, não. Só vai começar a trabalhar, só vai retornar a trabalhar quando tiver vacina. E aí? O cara é um cara que tem quase 15 anos, quase 20 anos, 15, 20 anos como porteiro naquele condomínio, que não é um condomínio grande, nem é um condomínio que é caro, né? Nem nada. Sim. E aí, tá aí. É um passivo trabalhista enorme do condomínio. Esse é um assunto que pode ir para a Câmara de Mediação, porque ele está no direito dele, está protegendo a vida dele. E o condomínio também, por sua vez, não pode ficar com essa perda desse funcionário que está sendo reposta por alguém. Exatamente. Os condôminos estão pagando essa coisa que ele não quer ir. Exatamente. Minha amiga, quero tocar no outro assunto aqui. Vara de família, nós já falamos que é possível a mediação na esfera de família. É possível, então? Sim. Desde que sejam respeitados direitos indisponíveis. Tá. E quando você tem também... Até hoje em dia, antigamente era mais rígido isso. Quando você tem criança envolvida, que tem regulamentação de visita, essas coisas assim, você tem que peticionar para o juiz da vara de família, o MP dar o parecer e poder homologar aquilo. Certo. Então é possível. Mas é possível. Tá. A Tayane Cruz colocou, a dúvida era sobre o salário. Se voltando à carga normal, se o salário volta também. Volta sim, Tayane. Não pode haver redução de salário sem carga de horário correspondente, né? Tem que, para haver redução de salário, tem que haver redução na carga na mesma. Já chega no trabalho assim, que bom, vou ter que meu salário agora de novo. Isso mesmo. A doutora Aline está botando, a doutora Oceane sabe tudo sobre mediação. Eu sou advogada que usa mediação para a resolução dos conflitos. Parabéns pela live. Legal. Mas é importante esses assuntos, gente, porque não dá mais para a gente ficar contando com a justiça e botar a culpa na justiça. Ainda ontem eu falava com o doutor Wilson e a gente estava comentando o seguinte: a advocacia está virando uma profissão secundária. A pessoa vai ter que ter outra profissão porque os processos na advocacia não tem mais prazo, você não consegue mais mensurar. Então, como é que a pessoa que tem despesas correntes mensais vai viver com receitas esporádicas, né? O advogado tem que o quê? Levar o caso para mediação, porque ele vai receber os honorários dele de forma mais rápida, vai tirar aquele problema da mesa dele e vai ter tempo para pegar outros casos. E é maravilhoso, cara. É uma qualidade de vida assim que você não faz ideia. Entendeu? Eu quero trazer aqui aos nossos participantes. Eu assisti aquela série Sult, né? Homens de Preto, e Homens de Ternos, que o Mike, né? E o Spencer, né?
95% dos casos nos Estados Unidos eles são resolvidos em acordos, em escritórios. Sim. Raríssimos são os casos que vão ao tribunal. E eu acho que a tendência do brasileiro, né? Nós somos um povo de diálogo, nós somos um povo de relacionamento. Eu acho que a tendência natural nossa, essa nova geração aí de estudantes de direito, que eu me incluo, apesar da minha idade já avançada, um novo estudante de direito, é a tendência, a tendência que o direito ele caminhe para essa nova perspectiva, né? Onde o acordo dentro do escritório vai ser muito mais rápido e célere e levado para o judiciário apenas para você fazer a homologação, né? E só para coisas bem complexas, realmente. Por exemplo, a gente lá na Mediate, a gente está fazendo um curso de formação de mediadores. Tem vários advogados trabalhando. Por quê? É isso exatamente que... trabalhando não, desculpa. Lá na formação, fazendo curso. E a gente está na nossa 11ª aula, porque por acaso é hoje. Então, quer dizer, tem vários advogados lá que eles estão chegando realmente a essa conclusão que não tem como você levar os casos para o judiciário. É como você falou, como é que você vai ficar esperando uma sentença sair e as tuas contas? Você tem que ter muito processo, você tem que ter muito processo. E muito processo é muito risco nessa advocacia de varejo, também é muito arriscado. Você perde um prazo, você está frito, né? O que a gente vê é muito advogado tendo trabalhos diversos, entendeu? Tem advocacia... Está chegando ao ponto que a advocacia é o secundário. E o outro negócio é o primeiro lugar, entendeu? Administração de imóveis, corretagem de imóveis, vendedor de seguro. Aí acaba porque tem receitas mais rápidas, né? E aí até tem uma questão aí das Lawtechs, né? Que também uma tendência do direito, né? Esses grandes sistemas computacionais que vão substituir o ser humano, é natural isso, como está substituindo a contabilidade. Aí tem o robô que faz a sentença, tem de tudo, né? Então, o advogado, hoje a gente até fala muito na advocacia 4.0, é um tema para uma próxima live, né? Não vou entrar em detalhe. O nosso tempo está acabando mesmo. Pois Nossa, passou muito rápido. É muito rápido. A gente nem sentiu. Vai deixar impactuado. Eu vou parar o programa direto ao ponto em setembro, às vésperas da eleição, porque eu vou parar, mas quando eu retornar com ele, já em dezembro, no final de novembro, nesse dezembro, eu quero voltar com essa advocacia 4.0. Entendeu? Isso. Excelente. Luiz, excelente. Doutor Luiz Carlos, Luiz Pegado, meu amigo, meu irmão, um beijo para você, um homem de coração, nobreza enorme. Pode haver mediação em prestação de serviço, por exemplo, esquadrias, pagos e não finalizados. O responsável da empresa sempre informa que vai entregar o material contratado, porém já se passaram 10 meses. O filho já nasceu, doutor. Vai para Mediate! Vai para Mediate, doutor, correndo. Deixa o seu contato aí pra gente. Quem quiser participar da Mediates aí, levar um processo para lá, como é que faz? Segue a gente nas redes sociais, tá? Mediate Diálogo de Soluções no Instagram. Mediate. Isso, italiano, Mediate. Mediate. Auxilene Mesquita, vai lá. Doutora Auxilene, Mediate. Mediate, Diálogos e Soluções, ou e-mail auxilene@mediate.com.br. Ou o telefone 36200094. Eu vou pedir à minha equipe que está participando da live aí pegar o telefone com a doutora Auxilene para depois nós colocarmos aí nos comentários aí da live. Eu queria pedir a você que participou da nossa live hoje, que gostou da live, quando acabar, quando eu jogar lá para o feed, você entra lá, coloca um comentário, coloca uma sugestão, fala assim, eu gostei muito da live da doutora, a doutora arrebentou, gostei desse assunto, queria saber isso, que eu pergunto a ela, você tem consultoria de graça. E eu queria agradecer de antemão a esse convite que você aceitou, minha amiga. Você é uma pessoa extraordinária, te admiro muito, você é uma guerreira, né? E sem sombra de dúvida, você foi uma pessoa que viu
olhou para o futuro, enquanto um estava olhando para o norte, você falou, a solução está no sul e é para lá que eu vou. E eu me lembro de... a recíproca é verdadeira, né? Não preciso nem falar. Mas eu me lembro bem que você lá em 2016, eu falasse, poxa, Fabiano, é difícil, né? Porque é uma quebra de paradigma. Você fala, amiga, assim antiguidade é posto. Exatamente. Quem começar primeiro vai levar os louros. E olha, isso é ser empreendedora, entendeu? É. Por que eu te admiro muito? Porque você foi uma pessoa empreendedora. Você conseguiu olhar para o mercado e viu que o mercado estava saturado e você decidiu migrar, botar a vela do teu barco para onde o vento ia soprar. A gente que aprende a velejar, nem sempre você tem que ficar dentro do vento. Você pode projetar teu barco para onde o vento vai rodar. Quando rodar, você vai pegar o vento limpo. Então, você vai sair na frente de todo mundo. E foi o que aconteceu. Quero mandar um beijo aí pro Jaime, que está assistindo. Pastor Sebastião Aguiar, meu amigo, que mandou aqui live muito boa. Carlos Eduardo, a Márcia da Dona Flor. O Ale Bigão colocou, vamos marcar outra com a doutora Ocilene. Claro que vamos, mas se está com problema, vai na Mediate, hein? Conrado, não espera mais não. Conrado, meu amigo querido. Quero agradecer a todos que participaram com a gente. Pessoal, eu e a Ana Paula, minha sócia, estamos esperando vocês lá. Tá ótimo. Também quero deixar um beijo aqui para a doutora Simone, que começou contigo. Como é que era o nome dela, doutora? Começou contigo na Mediate. Ana Paula. Foi Ana Paula? Ana Paula Aguiar. Aguiar, dá um beijo para você e dizer para vocês aí, tá aí prontos. Quero pedir, quem não me segue, @Fabiano Gonçalves Nietzsche no Instagram, me sigam, gente, preciso de ajuda. Compartilhe os meus posts. Vamos lá, pessoal, vamos juntos, hein? E, ó, semana que vem teremos a live com a Mariana Reis. Vai arrebentar. Ótima, excelente. Eu assisti a live dela com o pai dela, foi top de linha, foi maravilhosa. Foi muito legal. E que, com certeza, para marcar aí os nossos 2 anos aí direto ao ponto, nós teremos uma live também com Marcelo Calero, nosso deputado federal. Teremos com o Bim Guimarães, com o João também vai estar com a gente. E o Marcos Nascimento, um grande cantor evangélico, ex-deputado federal, cantando a minha história, dia 20 de agosto. O Cláudio Reis, vai ter Tânia Rodrigues, Carol Ziguelcou. Temos live aberta aí, gente. Vai arrebentar. Ó, segue a gente no Instagram, @Mediate Diálogos e Soluções, hein? Segue eles lá, gente. Um beijo no coração. Até a próxima. Beijo, gratidão. Beijo. Abraço, beijos. Deus abençoe a todos. Dias de conflitos. MAC 2 Comercial entraram, Felipe Monteiro. Temos bastante advogados aí. Oi, doutora. Tudo bem, minha amiga? É isso aí. Apesar de estar fazendo bastante live, ainda tive uma dificuldadezinha de apertar. São os novos tempos. Aí, ó, qual é o tema da live de hoje? Mediação. Esse fenômeno do direito mais rápido, mais barato, mais objetivo e mais eficaz, não é mesmo, doutora? Verdade. Vamos falar muito sobre isso hoje. Então, nosso programa é o Direto ao Ponto. Hoje nós vamos abrir um pouquinho para perguntas. Né? Então, vamos fazer em linhas gerais aqui. Essa lei da mediação ela é uma lei recente. Né? Ela é uma coisa muito inovadora no ramo do direito. E você foi uma das precursoras no Rio de Janeiro. Como que você se identificou com a mediação? Qual foi aonde vocês se encontraram? A Ocilene e a mediação? Vamos lá. Bom, eu sou bacharel em administração de empresas, né? A minha primeira graduação. Aí resolvi, depois de velha, fazer direito. De velha não, poxa, você é tão jovem. Não, quando eu fui fazer direito, eu já tinha um filho já. Um filho mais velho. Certo. Então, aí fui fazer um curso de Direito, fui estagiar no Juizado Especial, como conciliadora. Depois, de formada, fui trabalhar no PROCON, lá no Rio. Aí, depois do PROCON, trabalhei como chefe do atendimento e da conciliação. Aí, trabalhei no Recursos Humanos. Ou seja, eu fui namorando a mediação, os métodos alternativos de conflitos desde sempre, porque eu sempre tentei, no meu
no meu dia a dia do direito, da militância, fazer uma prática colaborativa que eu nem sabia que o nome era esse. Sei. Mas eu já tentava com o meu colega ex-adverso uma maneira Uma conciliação. uma conciliação, uma negociação para ver se terminava o caso e não se estendia. Eu vou fazer uma conciliação aqui, uma mediação. Vou mandar um beijo aí pro meu filho Caleb, que está entrando pela primeira vez na live com a gente, assistindo a live. Eba! 8 anos, está aí assistindo a doutora Silene. Ele está com o Muito Instagram bom, novo. Caleb. Obrigado pelo prestígio. Pô, uma audiência boa aí. Quero mandar um abraço ao doutor Walter Monerá, que é advogado. Está aí o Ulisses também, uma turma aí participando. Então, desde da audiência, pela tua expertise no juizado especial, você já tentava o acordo naqueles corredores do judiciário, né? Eu já tinha aquela coisa de, peraí, vamos tentar, não sei o quê, o processo. Não era bem tipo assim, mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Não era nesse jargão, mas era mais ou menos assim para ter um ganha-ganha, que é o princípio da mediação, né? O princípio da mediação é o equilíbrio entre as partes, né? Certo. E ter um ganha-ganha. E como é que essa lei aconteceu, doutora? Me explica aí, a mediação, como é que ela chegou no direito? A mediação, ela já veio há um tempo, só que só tomou força mais com a resolução 125 de 2010, tá? Que é uma resolução que o Tribunal de Justiça normatizou para as questões de ética do mediador, o que pode ser tratado, o que não pode ser tratado. E aí, depois desse avalanche de processos... Tá dando retorno? Não, eu estou te ouvindo bem. Tá. Então, depois, com base nesse avalanche de processos, né, hoje em dia, a gente está com mais de 107 milhões de processos no Tribunal de Justiça. 107 milhões. Milhões? Isso significa que um processo a pessoa... dois brasileiros. Isso. Quando não tem mais, né? Eu tenho um cliente... eu tenho um cliente... Eu tenho um cliente que a profissão dele é autor. É mesmo, Silene? Ele despacha processo à torta e à direita. Assim... Olhou de cara feia para ele quer fazer processo. Jesus Cristo, que loucura. Mas vamos lá. Só, gente. Olha aí, você que nos assiste, olha que importante que você está falando. São 107 milhões de processos no judiciário brasileiro. Agora deve ser mais, né? Aí eu quero mandar um abraço aí para o nosso secretário Luiz Vieira, que está aí, doutor Edson Andrade, doutor Pregado. Beijo, Luiz. Parando com ruído de fundo, vozes. Está parando sim, doutor. É porque é muita gente falando, fazendo live. Estamos aí. Mas, gente, olha, é por isso que a justiça ela se torna morosa. Porque as pessoas, principalmente por causa dos juizados especiais, né, Silene? O direito ele ficou muito popular. As pessoas não pagam para entrar até 40 salários mínimos. Explica para a gente um pouquinho o que é o JEC, né? E depois o que vem ser a mediação. O que acontece? O juizado especial ele é regido pela Lei 9.099 de 95, né? Ela tem como mãe a nossa Constituição Federal e lá num dos artigos lá que eu não me lembro também de cabeça, sim, ela instituía um órgão e um setor do judiciário para tratar as pequenas causas, que antigamente era dito juizado de pequenas causas. Perfeito. E que você, até 20 salários, você poderia ir sozinho, sem advogado. Mas o patamar era até 40 salários. Certo. Na época, depois veio foi também a época do surgimento do Código do Consumidor, né, Auxiliar? Isso. Saiu para tudo quanto é lado, né? Pois é. Então, eu me lembro bem que na época, né, meu sogro, ele é empresário, e ele fala, caramba, tá vindo uma lei agora aí, tipo Estados Unidos, agora qualquer coisa é juizado, é processo. Como é que vai ser isso? Morais, né? Até se formar. Agora a consciência do dano moral. Isso, danos morais para cá e tal, eu me lembro muito bem disso. E, na época, os advogados também ficaram super apreensivos, porque
nossa, vamos perder o nosso nicho de negócio, né? Agora as partes podem ir sozinhas para o E que judiciário. não aconteceu, né? Tá aí o nosso Pois querido é, aí, doutor Wilson Roberto, vai dar um beijo para ele. Tá aí o Walter Monerato, tem uma galera aí, o Cadu que está estudando direito. Tem uma turma aqui de advogados, tá o Adalmir, o Paulo do Unidade. Na realidade, não houve. o Ronaldo também. O Ronaldo acabou de entrar. Ronaldo, exatamente. É, Aí. Ronaldo, um abraço para ti. legal. Então, e aí, na realidade, não houve uma perda de nicho de negócio. O que houve foi uma expansão da base do direito, né? Exato. E o que que acontece? Estou fazendo isso para fazer um link com a Com a mediação. mediação, isso. A mediação ela foi normatizada pela Lei 1305 de 2015, né? De junho, 105, não, 140, desculpa, 105 é o Código de Processo Civil. Então, a lei da mediação, ela veio no sentido de tentar dar uma parada nesse avalanche de processos. Por quê? Na realidade, você entra com o processo, tá? Você sabe quando você entra, mas não sabe quando sai. Exato. Você entra, vou entrar na ajuização hoje, 13 de agosto de 2020. Quando é que vai acabar essa ação? Você não tem a menor ideia, nem o juiz. Quanto tempo, em média, Alcilene, você tem, pela tua experiência aí, militando, em média, um processo entre ele entrar, a petição inicial que foi protocolada, e o fechamento dele, o final do processo, o recebimento da sentença? Opa, eu acho que a Alcilene caiu aí. Mas eu vou chamar a Alcilene de novo. Olha, esse papo está sendo muito bom. Aí está o Fábio Trindade, aí está o Valdeci, esposo da Cláudia. Um beijão para você. Marcelo, Maicon, está aí também. Oi, Alcilene. Eu perguntava a você, Alcilene, eu te perguntava, Leonardo Caldas, doutor Leonardo Caldas está aí também, nosso irmão querido. Em média, quanto tempo demora, pela tua experiência? Nós já sabemos que temos aí 107 milhões de processos no judiciário. Quanto tempo? Tá aí o Leozão aí, Léo, nosso personal trainer aí, Marcelinho também mandando abraço, Carolzinha Guerreiro, esposa de um advogado, doutor Marcelo Amorim. Quanto tempo demora a tramitação de um processo, da inicial até o pagamento da sentença, quando houve a execução e o pagamento? Você tem ideia, Alcilene? Depende muito, porque, por exemplo, se é a ajuização, aí vai para o processamento, aí aguarda para ir para a conclusão, aí vai para o juiz ver se tem uma liminar para apreciar. Apreciou a liminar, aí volta para o cartório para poder marcar audiência de instrução. E, não, juizado, quando você distribui, já tem audiência, já tem uma data. Sim. Tem a IJ e tem a Aí, se você... Vamos pegar juizado, tá? Porque a vara civil não tem nem como prever. Agora... Doutor Felipe Monteiro, que está assistindo aí, falou que é o seguinte: o pagamento da sentença não encerra o processo. Muito bom, tá ótimo, é isso mesmo. Tá aí o Gabriel Guimarães, também advogado. Lilian acabou de entrar também. Beijo, Lilian, que bom, Lilian tá aí. Também. Então, vamos lá. Então, no juizado... Esses processos, as fases. Vamos pegar o juizado especial, o JEC. Quanto tempo demora em média? 2 anos, 3 anos? Menos de 2 anos. Eu tenho menos assim de 2 anos. na melhor expectativas. Tá. Menos de 2 anos. E aí nós temos um outro detalhe, doutora, que nos difere da mediação. A parte autora tem a sentença favorável, a parte réu é condenada, e aí começa o processo da execução, do recebimento da sentença. Aí é que tá. Às vezes ganha, mas não leva. Exatamente. Entendeu? Aí vem aquela certidão de crédito que o cartório te dá. Aí você sai lá com a certidão e bota na parede. Ou então enfia na gaveta. Esse é um ponto. Agora, aí vem a mediação. Aonde que a mediação se torna diferencial em relação a uma ação como essa? Uma defesa do consumidor, uma ação de condomínio, de aluguel. Qual é a principal diferença? Fala um pouquinho agora da mediação. Tá, então, a mediação, você pode tratar ela diversas áreas, como o Fabiano acabou de falar. É muito boa para condomínio, para família, para área escolar, até para trabalhista, que
é uma área que antigamente nem se ousava falar em mediação na esfera trabalhista. Só que Certo. hoje, por exemplo, se você tem um divórcio, tá? Para um divórcio com partilha, você pode procurar uma câmara de mediação e ter extrajudicial. Nessa sessão de Tá. mediação, você às vezes tem mais de uma, porque você vai primeiro tomar pé do que você tá, por que você está sendo chamado, né? Você vai receber uma carta convite e aí as partes vão saber do que se trata. E aí você inicia o processo de mediação, procedimento de mediação, aí vem uma outra segunda sessão, que é para fechar. Ou seja, você com menos de 3 meses, até antes, menos de 1 mês, você pode até fechar e resolver o seu caso. E de na forma mediação, extrajudicial. Tá aí, ó. Renato, quero registrar. Não estou escutando você. Quero registrar aí a presença do nosso querido amigo Renato Nobre, o Flávio Campos, o Pedro da SAMU, o LC que está aí, Luiz Carlos. Não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal da live? Quem está me ouvindo, bota a mãozinha assim de firme, positivo. Então, o pessoal me ouve, Ocilene, o seu áudio aí que deu ruim. Tá aí o Flávio da Nippon, que é advogado também. Beleza, Flávio. Então, me ouve, Ocilene? Oi. Não estou ouvindo nada. Eu te ouço. Eu te ouço. Eu te ouço. Calma aí, então. Não tô vendo. Faz do favor. Sai você. Sai. Eu vou entrar e sair. Isso. Bem, gente, a gente está ouvindo a Ocilene. Ela que não estava ouvindo a gente. Eu vou mandar um outro negocinho para ela aqui. Eu estou puxando esse link da mediação exatamente porque é uma estratégia, e eu me lembro do Sveiter, Sérgio Sveiter, nosso amigo. A Ocilene trabalhou com ele. Oi, me ouve agora? Perfeito. Tá, eu estou falando aqui o seguinte, que o Sveiter, quando deputado federal, ele trabalhou na elaboração, ele foi salvo engano, relator dessa lei da mediação. Mandar um abraço para o nosso amigo Sveiter. Perfeito. Você trabalhou com ele no PROCON, né? Sim. E a mediação, ela não exclui o advogado. Aonde entra o advogado na mediação? É o contrário. É isso que eu estava querendo linkar com o juizado especial. Na época, os colegas advogados achavam que ia acabar a profissão, né? Porque as partes iam sozinhas e não precisava de advogado, mas não aconteceu isso de forma alguma, até porque quando tem recurso, você tem que ter um advogado para assinar o recurso. Isso no juizado. A mesma coisa é a mediação. Por exemplo, lá na Mediate, na minha Câmara, a gente não admite fazer mediação sem ter a presença do advogado. Porque as duas partes têm que ter advogado. A não ser que o advogado, por exemplo, família. Há casos até no judiciário que as duas partes têm um advogado só. Certo. Então é de comum acordo. Tá. Agora, não sendo, as partes têm que vir acompanhadas dos seus advogados. Até para poder dar uma assistência jurídica para eles e ter a legitimidade e a segurança do seu cliente, né? Uma pergunta, Silene. Doutor, a sentença, não sei nem se é sentença ou a decisão que foi formulada na mediação, ela tem valor judicial? Então, vamos lá. Na mediação, ela não tem uma sentença, né? Certo. Porque a sentença é um terceiro que te dá uma decisão que não foi construída nem por um nem por outro. Perfeito. Na mediação é o papel do juiz. Isso, e da arbitragem também. Arbitragem, tá. Na mediação, o mediador, que é um terceiro imparcial, ele vai facilitar o restabelecimento da comunicação entre elas e para quê? Para tentar oportunizar a construção de um acordo. Certo. Desse acordo que as partes que construíram, vai ser lavrado um termo, que se chama o termo de cessão de mediação. Certo. Esse termo de mediação, ela tem força de execução, ela vira um título extrajudicial. Então, você pode executar ela perfeitamente na esfera no judiciário. Então,
formulou-se o acordo na Câmara de Mediação, ficou pactuado ali os compromissos. A parte que não cumprir com o que foi combinado, a outra parte pode executar. Sim. Ótimo. Ótimo. Entendeu? E uma das coisas... Não, pergunta. Não, eu ia pegar um outro gancho, que no Brasil ficou muito famoso, de forma pejorativa, ficou a questão dos tribunais arbitrários, né? Lá atrás, na década de 90, surgiu o juiz arbitral aí para dar de pau, né? O que difere a Câmara de Mediação de uma justiça arbitral que tinha no Brasil, que não é a que tem lá fora? Antigamente o que tinha era aquelas juntas de conciliação prévia, né? Certo. E também juízes arbitrais, né? E aí foi muito chato, porque a lei ela tinha toda uma coisa... A lei era muito boa, né? Justamente para poder resolver as coisas, as partes se comunicarem e resolver. Só que começou a ter fraude, né? Sim. Como você falou, não deu certo, né? E ficou muito... Eu me lembro que quando a gente fez aquela parceria lá no CDL, né? O pessoal do CDL tinha assim, muito essa visão, pensando que mediação era tipo... arbitragem. Aquilo. E você muito bem, sagaz mesmo, que você é. Então, naquela época, em 2016, você já falava, não gente, não tem nada a ver, é outra coisa. Exatamente. Eu me lembro de você falando muito aquela coisa, vocês sabem aquelas séries Suits? Exatamente, porque até o Renato Lopes está colocando assim, como a arbitragem lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos e nos contratos internacionais, a arbitragem é muito válida, porque tem um peso enorme, né? As empresas escolhem a arbitragem e a justiça, porque está falando de país. Aqui no Brasil também tem a arbitragem, ela tem uma validade muito grande. Por exemplo, lá na Mediate, nós temos a mediação, conciliação e arbitragem. Nós temos árbitros. Que são, então, o árbitro... São especialistas nas matérias que ele se propõe. E ele vai dar uma sentença como se fosse um juiz do judiciário mesmo. E tem força de sentença mesmo e faz coisa julgada não podendo ser recorrida. Perfeito. Entendeu? O Flávio está colocando aqui, agilidade e economia. O Flávio é advogado também. De fato, a mediação, tendo em vista, gente, que nós temos 107 milhões de processos na justiça. Isso antes da Covid. Com a Covid, essa quantidade de processo trabalhista que vai desembarcar aí nos tribunais de trabalho, uma porção de loja fechando, problema com fornecedores, deve aumentar aí esse quantitativo, esse passivo aí de processos, né? Estou vendo aí meu sócio, Sérgio Teodoro, está participando aí com a gente. Estou vendo meu filho que está aí também, deu um joinha. Legal. Tem cheio de gente conhecida. Então, Alcilene, a mediação ela se torna muito viável pela velocidade, pelo custo, porque não é nada exorbitante, porque você trata antes, né? Você pode tratar por sessão ou por acordo. E o que eu achei muito interessante, Alcilene, que eu queria pontuar agora aqui, são os tipos de contratos ou de modalidades que podem ser levados para mediação de uma forma muito rápida, que condomínio. Não tem por que o síndico processar o condômino. A relação não vai terminar, a pessoa vai pegar elevador junto, olha que constrangimento. Não, e o que acontece? Na relação condominial, existe problema dar com pau, né? Você tem todo tipo de problema. É a vizinha do 406 que falou mais alto do 505, é o cara que só faz ginástica de madrugada e aí incomoda de baixo, é o cachorrinho da outra que só faz xixi na tua porta. Então, outro dia eu estava vendo uma live que o cachorrinho só fazia xixi na porta do 300 e pouco. E aí e a condômina era mediadora, né? E aí a gente ficou naquela pergunta, e aí, o que você fez como mediadora? Me deu vontade de matar o cachorrinho. Mas não é... Só para uma pergunta aqui, para a gente não perder o fio da meada dos segmentos, o Ale Bigão está botando assim, mas esses acordos, por assim, podem ser registrados e ganhar força de uma sentença? Você já falou que sim, né? O que você pode fazer? Quando você faz a mediação na esfera privada,
não há necessidade de você levar para o judiciário, porque ele já está respaldado legalmente. Ainda mais quando você faz com mediadores que são certificados por entidades reconhecidamente conhecidas, que são certificados pelo Tribunal de Justiça. Mas se você quiser que aquele título vire judicial, você pode peticionar ao juiz de um sejus que está e homologar aquele acordo. Aí ele vira um título judicial. Mas não há necessidade, também. Também. Não há necessidade, mas também. Não, também. Ótimo. Então, espero que o Ale Bigão tenha recebido aí a resposta dele. Aí nós falávamos de condomínio. Então, condomínio é uma praxe que não necessariamente precisa ir mais para a justiça, né? Porque que acontece? Uma ação, tá? O condomínio talvez não tenha gratuidade de justiça. Olha que coisa bizarra, né? Se você ganhar, o condomínio todo vai ter que pagar a sua indenização, inclusive você. Exato. Você é partícipe. É bizarro um negócio desse. Então, e outra coisa, você ganha uma sentença, aí você fica com aquela sentença, entra no elevador, tá com aquela sentença. O vizinho entra, olha a sentença. O problema só escalona. Vai virando um espiral, vai subindo, subindo, subindo. Daqui um ano tem outro problema. Não resolve. Aí vem outro problema. E quando você leva isso para uma esfera privada, onde você tem todo o tempo do mundo, tem isso também que é uma coisa muito boa na mediação, que você pode falar, você vai esvaziar todo o seu problema, que às vezes o negócio é aqui, mas o problema é aqui embaixo. É só a ponta do iceberg. O problema está lá subjacente, você está vendo isso aqui, mas o problema é aqui. Entendi. Então, no Tribunal de Justiça, você não tem como você falar tudo que quer falar, entendeu? Então, você tem que... Na mediação, você conversa, fala, esvazia tudo, e aí, depois de esvaziar os corações e a cabeça, você tem, em restabelecida a comunicação, cria-se um ambiente de construção de acordo. E sim, desse acordo, o melhor, o grande barato do negócio é que quando as partes constroem esse acordo, há um percentual de cumprimento dele infinitamente. Porque certo, foram elas que construíram. Não foi uma coisa imposta, né? Exato. Todo mundo ali participou daquela construção a 4, 6 mãos, né? Exatamente. E é muito, muito legal, muito legal. A gente vê lá no Judiciário, no Tribunal de Justiça também, a gente vê muita questão de... Tem muito processo condominial, entendeu? Coisa assim... Porque a gente vê assim, ó, essas audiências nos tribunais especiais, é obrigatório ter audiência de conciliação. Mas aí você chega lá para um juiz leigo, que já é uma coisa, um contrassenso, né? Juiz leigo. Se é leigo, então não devia nem estar lá, né? Aí ele pergunta aquela frase célebre, né? Célebre, né? Existe acordo entre as partes? Não. Aí ele faz a ata. Não. Acabou a audiência. Ninguém sentou para conversar, foi um negócio pro forma, né? E aí, que eu acho, até o Renato botou assim, a base dos problemas são as relações, e só com esse diálogo para dar certo. Se houvesse tempo de sentar ali à mesa, de colocar os pontos, as partes poderem falar, uma coisa que eu vejo também muito nas audiências, que muitas das vezes as partes mesmo, elas não falam, quem falam são os seus representantes, os advogados. E aí fica difícil você construir um acordo se toda hora você tem que se reportar Vossa Excelência, Vossa Excelência. O negócio fica muito travado. Na vara de família, eu acho que existe uma assertividade maior, não é, Alcilene? Na mediação extrajudicial ou judicial? Isso. Não, extrajudicial. Na conciliação, na mediação. Na mediação. Quando o pessoal senta lá na frente do juiz ou da juíza, lá na vara de família, me parece que o pau come com mais facilidade o negócio. Vamos, peraí. A gente está falando de duas coisas diferentes. Isso. Eu estou falando de mediação agora, não. Estou falando... Da judicial. Judicial. O casal está se separando, senta lá para discutir pensão alimentícia. Dizem, eu nunca participei de uma sessão, de uma separação numa vara de família, quando eu fizer meu estágio de direito, que agora estou no 4º período, daqui a pouco eu estou fazendo. Estou vendo aí gente da minha turma aí participando, né?
dizem que quando eles sentam à mesa, muitas coisas que eles deveriam falar como casal, eles falam quando estão já se separando. Né? As pessoas botam para fora. É aquilo que você falou, a ponta do iceberg, mas o problema está aqui embaixo. É coisa mal resolvida no casamento. Vou te dar um exemplo. Dá exemplo Porque mas acontece o seguinte, que muitas vezes você não tem, nem o advogado tem tempo de abrir a boca para falar o que o teu cliente está querendo. O juiz pega e fala, quando a parte vai falar, o doutor fala, por favor, advogado, e aí? Tem mais alguma coisa? Não. Então, 10 dias para você em alegações, mais para o outro, e vamos que vamos. É muito difícil. Tá? Só quebra o pau realmente quando é conciliador que está lá fazendo a audiência. Entendeu? Audiência. Que aí a gente quebra o pau realmente. Eu já vi. Até a Grace botou aqui, o velho aforismo, mais vale um bom acordo que uma boa demanda. Isso daí é uma prática que existe. O Alexandre Sampaio, aqui, o nosso querido Pichote, colocou assim, Fabiano perguntar se os prazos na justiça estão suspensos. Não, os prazos estão correndo já, né? Já acabou já, meu filho. Já está andando. Tem uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui. Colocaram uma pergunta aqui para a gente aqui, eu estou procurando ela. Deixa eu ver aqui. Gente, hoje vocês podem fazer pergunta. Aproveita, a doutora Alcilene está aqui, ó, de graça, dando consultoria. Estamos cheios de advogados na sala. Tem o doutor aqui, Leonardo, Walter Monerá, Cadu que está se formando. Eu vi a Priscila Fragoso, minha amiga, o Ivan está aí com a gente. Olha, não estou achando a pergunta da esposa do Gustavo, Felipe Boteiro. Doutor Felipe, pede para ela refazer a pergunta que a gente vai fazer aqui ao vivo. Mas então, a questão da mediação para colégio. Eu estou com problema no Abel. É um absurdo o que o Colégio Abel está fazendo. Se não tiver, eles não acatarem a minha colocação, todo mundo deu desconto, o custo dele caiu, e o Colégio Abel vem me cobrar multa e juro porque eu não estou pagando, e não estou pagando mesmo. Eu tive perda de faturamento nas minhas empresas fechadas, pô. O que aconteceu? Eu falei para eles, eu vou fazer. Mas aí, Alfredo, é eu que tenho que chamá-los para sentar numa mesa de mediação? Me explica então isso. Então, por exemplo, você que está... Eu estou com problema. Tá aí o Davi, tá lá de da vida. Eu tô chateado, Fabrício. Arrigai é meu amigo. Eu estou chateado, que é um colégio católico, princípio cristão. Quando eu fui pedir para... Não me deram desconto e tem uma lei estadual que diz que tem desconto, né? O colégio mas já foi e caiu, né? Tem um STF vergonhosamente. Eles tiveram redução de custo, o colégio teve contrato de vários funcionários suspensos. Eu estou dando um nome aos bois. O que eu falei para o colégio? Que se eles não me acatassem a minha solicitação, eu ia botar para quebrar mesmo. Estou colocando aqui. Aí eu pergunto, como é que se faz isso no dia a dia? Eu estou chateado com o Colégio Abel. Eu posso chamá-los para uma mediação? Pode. Pode, deve. Você daria isso? Por exemplo, se você quiser contratar a Câmara Mediate... Vou contratar, lógico que eu vou. Se quiser contratar a Mediate Diálogos e Soluções, olha o jabá. Olha o jabá aí, já vou contratar já. Eu tenho certeza que uma porção de gente que vai contratar também. Aí o que você faz? Você faz um pedido da mediação, a gente vai pegar todos os dados do colégio e enviar uma carta convite para eles para poder agendar um dia, um horário para as partes poderem sentar e conversar. Certo. Começa assim. E aí aí vem um representante deles, até porque a lei estadual ela preceitua que as escolas devem abrir negociação com os pais dos alunos, para justamente evitar a demanda judicial desnecessária, né? Sim. E aí a gente vai chamar o colégio e aí vai começar a mediação. Perfeito. Porque não é justo se nós pagávamos por uma escola aula presencial, as aulas estão telepresenciais, a gente tem que disponibilizar computador aqui em casa. Eu estou fazendo aula, Bia fazendo aula, Caleb fazendo aula, eu comprar mais computadores, investir nisso, é a internet que você tem que aumentar a banda. Ou seja, é tempo que a gente tem que passar com as crianças para estudar com eles, né? Então, não pode cobrar o mesmo valor. Isso é um absurdo. Eu estou falando aqui como um pai que estou com problema. Fora que o pai e a mãe tá tendo que se virar nos 30, né? Para poder aprender a matéria, para poder ajudar
O filho, porque não tem O professor. filho, né? Então, nesse caso do colégio, é nesse nível. Eu vou pegar aqui outro caso problemático aqui. Tá aqui o Renato Nobre. O colégio pode não aceitar ir na mediação e se recusar, isso beneficia o demandante de alguma forma? Explica aí, Sim. por favor. O que acontece? Quando existe lá na lei de mediação, que é a 1340, lá no artigo, se eu não me engano, 22, Tá. lá diz o seguinte, que a parte que não for na primeira sessão, no primeiro momento daquele convite, ela pode ser penalizada em multa, se eu não me engano, de 50%, se a parte, tipo, Fabiana, entrar com uma ação judicial. Ok. E você, quando a parte não comparece, mesmo não comparecendo, a Câmara vai fazer um termo de informe que a parte foi convidada conforme a UAR e tal, e mesmo assim não quis comparecer. Então, Fica, o princípio da boa-fé caracterizado. quando você vai no juizado e que a empresa não aparece, você não sai lá com uma ata, a mesma coisa vai acontecer na mediação. Na mediação na Câmara. Excelente. Tem uma pergunta aqui da Lilian Santos. Gostaria de saber se as causas relacionadas ao Estado poderia levar para mediação. Eu tenho ação trabalhista em que o Estado do Rio de Janeiro é reclamada como responsável subsidiária. Ela deve ter prestado serviço para uma empresa contratada, não recebeu as verbas trabalhistas, e aí o Estado do Rio de Janeiro deve estar no litisconsórcio, deve estar arrolado lá no réu, né? E aí, doutora, pode ou não pode? Pô, tinha que ser a Lilian para fazer essa pergunta, né? Ah, cara, tá ficando bom, hein? Vou te pegar, hein? Aí, Aslene, meus filhos estão assistindo, minha esposa e meus pais. Tá bonita a nossa live hoje. Ei, meu filho também. Sobrinho, seu filho, meu sobrinho, tá todo mundo aí. Vamos lá. O que acontece? O Davi tá falando aqui, a Alcilene, minha amiga, dando um show de bola aqui no tempo do Procon. Davi gigante. Davi, beijo, Davi. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá, fala aí. A lei da mediação, ela engloba, inclusive, a fazenda pública e o Estado, entendeu? Só que nem tudo que está escrito na lei é o que acontece, a gente sabe disso. Então, você chamar o Estado para fazer a mediação, quem sabe, pode até ser que ele apareça, né? Eu acho difícil. Mas a empresa que é a primeira ré, com certeza vai, né? Sim, sim. Por exemplo, a Lilian é uma advogada que, inclusive, ela fez já uma mediação lá com a Mediate e foi trabalhista. A parte estava lá em São Paulo e a outra parte estava lá no outro estado. A gente fez por videoconferência. Videoconferência, que maneiro, show de bola. Pô, e na hora que barato, muito legal, né? E ela, eu não estou me lembrando da cidade, mas uma estava numa cidade e a outra estava numa outra cidade. Cada uma com seu advogado, e foi feita a mediação e vida que segue, todo mundo feliz com o seu papelzinho e pagando. Que maneiro. A doutora Cristiane está aí também, que trabalha lá com a gente, trabalhou comigo lá na prefeitura, né? E daí trabalhou contigo no Procon, Cristiane. Cris, beijo, Cris. O Fabrício Arrigaia coloca assim: a mediação é um grande avanço para resolver conflitos e abusos, evitando o dispêndio de muita energia em arrastados processos judiciais. Eu concordo plenamente com o Fabrício, né? E tem mais. Se você tem um processo, tipo inventário, que é aquele karma, né? O inventário vai virando filhotinhos, né? Morre um, nasce outro, morre um, nasce outro. O inventário, se não for logo tratado, ele acaba virando, vai tendo um monte de filhotinhos dos inventários. Você não consegue fechar. Não consegue fechar. Vai morrendo todo mundo, vai virando inventário daqui, inventário daqui, daqui a pouco aquela árvore. Então, o inventário, se você tem um processo que está lá uns 5 anos, 6 anos parado, você pode pedir o sobreestamento daquele feito para tentar resolver isso na esfera privada. Você pode levar esse caso para a Mediate. Que legal, Silene. Porque pode ser feito isso por processos em andamento, não é só para processos que vão ainda ser realizados.
Mas aqueles que estão em andamento, que não está sendo resolvido lá no judiciário, você pede sobrestamento e tem mais. Quando você está tratando na via privada, suspende a prescrição daquilo ali. Entendeu? Entendi. Então Fica não tem a suspenso. perda de prazo. Se houver sucesso Não, aqui, é, depois você pede a extinção lá. isso. Tá ótimo. Mandar um salve aí pro Davi Salchini, pro professor Wilton, entendeu? Todo mundo aí na live. Tô registrando o Léo Rangel Legal, colocou legal. assim, ó. Quase todos estão com esse problema nas escolas. Temos que tomar alguma medida assim. Mas a gente tem que também ter o cuidado que as escolas também privadas estão sofrendo muito, né, Silene? A gente tem que ver os dois lados. Não dá para ser só um lado também. Exatamente. Por isso que a mediação Pensar. é muito boa para isso. Porque o que acontece? 70% das mensalidades são para pagamento de professores. E tem muitas escolas que os professores estão trabalhando mais do que antes. Tudo Certo. bem, tiveram não estão tendo muito gasto com luz, mandaram gente embora, mas tem professores que realmente ela tem a Tayana, né, tá falando que o salário dela foi reduzido. É a pergunta que talvez a gente tinha que responder. Estou com o salário reduzido desde abril, que foi a lei do Bolsonaro, né? Trabalhando em home office. Essa semana a empresa informou que teremos que voltar. Ela escreveu aqui. E isso é possível, né? Não tem nada contra a lei. Isso, a empresa também não pode ficar mais do que 120 dias, 90 dias, mais 30 da outra função. Então, tem que voltar. tem que voltar. Infelizmente, o home office, no seu caso, voltar tomando as medidas necessárias, né, de máscara, álcool gel, etc. Tem um caso de um condomínio que a pessoa, o porteiro, porteiro, foi até levado lá, esse caso, para a Câmara. O porteiro, ele tem 60 anos e ele disse que não vai voltar a trabalhar, não. Só vai começar a trabalhar, só vai retornar a trabalhar quando tiver vacina. E aí? O cara é um cara que tem quase 15 anos, quase 20 anos, 15, 20 anos como porteiro naquele condomínio, que não é um condomínio grande, nem é um condomínio que é caro, né? Nem nada. Sim. E aí tá aí. É um passivo trabalhista enorme para o condomínio. Esse é um assunto que pode ir para a Câmara de Mediação, porque ele está no direito dele, está protegendo a vida dele. E o condomínio também, por sua vez, não pode ficar com essa perda desse funcionário que está sendo reposta por alguém. Exatamente. Os condôminos estão pagando essa coisa que ele não quer ir. Exatamente. Minha amiga, quero tocar no outro assunto aqui. Vara de família, nós já falamos que é possível a mediação na esfera de família. É possível, então? Sim. Desde que sejam respeitados os direitos indisponíveis. Tá. E quando você tem também... Até hoje em dia, antigamente era mais rígido isso. Quando você tem criança envolvida, que tem regulamentação de visita, essas coisas assim, você tem que peticionar para o juiz da vara de família, o MP dar o parecer e poder homologar aquilo. Certo. Então é possível. Mas é possível. Tá. A Tayane Cruz colocou, a dúvida era sobre o salário. Se voltando à carga normal, se o salário volta também. Volta sim, Tayane. Não pode haver redução de salário sem carga de horário correspondente, né? Tem que, para haver redução de salário, tem que haver redução na carga na mesma. Já chega no trabalho assim, que bom, vou ter que meu salário agora de novo. Isso mesmo. A doutora Aline está botando, a doutora Oceane sabe tudo sobre mediação. Eu sou advogada que usa mediação para a resolução dos conflitos. Parabéns pela live. Legal. Mas é importante esses assuntos, gente, porque não dá mais para a gente ficar contando com a justiça e botar a culpa na justiça. Ainda ontem eu falava com o doutor Wilson e a gente estava comentando o seguinte: a advocacia está virando uma profissão secundária. A pessoa vai ter que ter outra profissão porque os processos na advocacia não tem mais prazo, você não consegue mais mensurar. Então, como é que a pessoa que tem despesas correntes mensais vai viver com receitas esporádicas, né? O advogado tem que o quê? Levar o caso para mediação, porque
ele vai receber os honorários dele de forma mais rápida, vai tirar aquele problema da mesa dele e vai ter tempo para pegar outros casos. E é maravilhoso, cara. É uma qualidade de vida assim que você não faz ideia. Entendeu? Eu quero trazer aqui aos nossos participantes. Eu assisti aquela série Sult, né? Homens de Preto, e Homens de Ternos, que o Mike, né? E o Spencer, né? 95% dos casos nos Estados Unidos eles são resolvidos em acordos, em escritórios. Raríssimos são os casos que vão ao tribunal. E eu acho que a tendência do brasileiro, né? Nós somos um povo de diálogo, nós somos um povo de relacionamento. Eu acho que a tendência natural nossa, essa nova geração aí de estudantes de direito, que eu me incluo, apesar da minha idade já avançada, um novo estudante de direito, a tendência que o direito ele caminhe para essa nova perspectiva, né? Onde o acordo dentro do escritório vai ser muito mais rápido e célere e levado para o judiciário apenas para você fazer a homologação, né? E só para coisas bem complexas, realmente. Por exemplo, a gente lá na Mediate, a gente está fazendo um curso de formação de mediadores. Tem vários advogados trabalhando. Por quê? É isso exatamente que... trabalhando não, desculpa. Lá na formação, fazendo curso. E a gente está na nossa 11ª aula, porque por acaso é hoje. Então, quer dizer, tem vários advogados lá que eles estão chegando realmente a essa conclusão que não tem como você levar os casos para o judiciário. É como você falou, como é que você vai ficar esperando uma sentença sair e as tuas contas? Você tem que ter muito processo, você tem que ter muito processo. E muito processo é muito risco nessa advocacia de varejo, também é muito arriscado. Você perde um prazo, você está frito, né? O que a gente vê é muito advogado tendo trabalhos diversos, entendeu? Tem advocacia... Está chegando ao ponto que a advocacia é o secundário. E o outro negócio é o primeiro lugar, entendeu? Administração de imóveis, corretagem de imóveis, vendedor de seguro. Aí acaba porque tem receitas mais rápidas, né? E aí até tem uma questão aí das Lawtechs, né? Que também uma tendência do direito, né? Esses grandes sistemas computacionais que vão substituir o ser humano, é natural isso, como está substituindo a contabilidade. Aí tem o robô que faz a sentença, tem de tudo, né? Então, o advogado, hoje a gente até fala muito na advocacia 4.0, é um tema para uma próxima live, né? Não vou entrar em detalhe. O nosso tempo está acabando mesmo. Pois Nossa, passou muito rápido. É muito rápido. A gente nem sentiu. Vai deixar aí pactuado. Eu vou parar o programa direto ao ponto em setembro, às vésperas da eleição, porque eu vou parar, mas quando eu retornar com ele, já em dezembro, no final de novembro, nesse dezembro, eu quero voltar com essa advocacia 4.0. Entendeu? Isso. Excelente. Excelente. Doutor Luiz Carlos, Luiz Pegado, meu amigo, meu irmão, um beijo para você, um homem de coração, nobreza enorme. Pode haver mediação em prestação de serviço, por exemplo, esquadrias, pagos e não finalizados. O responsável da empresa sempre informa que vai entregar o material contratado, porém já se passaram 10 meses. O filho já nasceu, doutor. Vai para Mediate! Vai para Mediate, doutor, correndo. Deixa o seu contato aí pra gente. Quem quiser participar da Mediates aí, levar um processo para lá, como é que faz? Segue a gente nas redes sociais, tá? Mediate Diálogo de Soluções no Instagram. Mediate. Isso, italiano, Mediate. Mediate. Alcilene Mesquita, vai lá. Doutora Alcilene, Mediate. Mediate Diálogos e Soluções ou e-mail aucilene@mediate.com.br ou o telefone 36200094. Eu vou pedir à minha equipe que está participando da live aí pegar o telefone com a doutora Alcilene para depois nós colocarmos aí
nos comentários aí da live. Eu queria pedir a você que participou da nossa live hoje, que gostou da live, quando acabar, quando eu jogar lá para o feed, você entra lá, coloca um comentário, coloca uma sugestão, fala assim, eu gostei muito da live da doutora, a doutora arrebentou, gostei desse assunto, queria saber isso, que eu pergunto a ela, você tem consultoria de graça. E eu queria agradecer de antemão a esse convite que você aceitou, minha amiga. Você é uma pessoa extraordinária, te admiro muito. Você é uma guerreira, né? E, sem sombra de dúvida, você foi uma pessoa que viu, olhou para o futuro, enquanto um estava olhando para o norte, você falou, a solução está no sul e é para lá que eu vou. E eu me lembro de... a recíproca é verdadeira, né? Não preciso nem falar. Mas eu me lembro bem que você, lá em 2016, eu falasse, poxa, Fabiano, é difícil, né? Porque é uma quebra de paradigma. Você fala, amiga, assim antiguidade mesmo. É posto. Exatamente. Quem começar primeiro vai levar os louros. E olha, isso é ser empreendedora, entendeu? É. Por que eu te admiro muito? Porque você foi uma pessoa empreendedora. Você conseguiu olhar para o mercado e viu que o mercado estava saturado e você decidiu migrar, botar a vela do teu barco para onde o vento ia soprar. A gente que aprende a velejar, nem sempre você tem que ficar dentro do vento. Você pode projetar teu barco para onde o vento vai rodar. Quando rodar, você vai pegar o vento limpo. Então, você vai sair na frente de todo mundo. E foi o que aconteceu. Quero mandar um beijo aí pro Jaime, que está assistindo. Pastor Sebastião Aguiar, meu amigo, que mandou aqui live muito boa. Carlos Eduardo, a Márcia da Dona Flor. O Ale Bigão colocou, vamos marcar outra com a doutora Ocilene. Claro que vamos, mas se está com problema, vai na Mediate, hein? Não espera a live, não. Honrado, meu amigo querido. Quero agradecer a todos que participaram com a gente. Pessoal, eu e a Ana Paula, minha sócia, estamos esperando vocês lá. Tá ótimo. Também quero deixar um beijo aqui para a doutora Simone, que começou contigo. Como é que era o nome dela, doutora? Começou contigo na Mediate. Ana Paula. Foi Ana Paula? Ana Paula Aguiar. Aguiar, dá um beijo para você e dizer para vocês aí, tá aí prontos. Quero pedir, quem não me segue, @Fabiano Gonçalves Nietzsche no Instagram, me sigam, gente, preciso de ajuda. Compartilhe os meus posts. Vamos lá, pessoal, vamos juntos, hein? E, ó, semana que vem teremos a live com a Mariana Reis. Vai arrebentar. Ótima, excelente. Eu assisti a live dela com o pai dela, foi top de linha, foi maravilhosa. Foi muito legal. E que, com certeza, para marcar aí os nossos 2 anos aí direto ao ponto, nós teremos uma live também com Marcelo Calero, nosso deputado federal. Teremos com o Bim Guimarães, com o João também vai estar com a gente. E o Marcos Nascimento, um grande cantor evangélico, ex-deputado federal, cantando a minha história dia 20 de agosto. O Cláudio Reis, vai ter Tânia Rodrigues, Carol Ziguelcou. Temos live aberta aí, gente. Vai arrebentar. Segue a gente no Instagram, @Mediate Diálogos e Soluções, hein? Segue eles lá, gente. Um beijo no coração. Até a próxima. Beijo, gratidão. Beijo. Abraço, beijos. Deus abençoe a todos.